Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abend e esta é uma aula sobre progressão geométrica. Bom, mais precisamente, nessa aula, nós vamos reconhecer quando uma sequência de números é uma progressão geométrica. Então, vamos lembrar do conceito de progressão geométrica? PG é uma sequência onde cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado por uma constante. E a essa constante a gente chama de razão. Muito bem. Então, se para encontrar um termo, eu tenho que pegar o anterior e multiplicar, e aí depois para encontrar o próximo, novamente multiplicar, e assim sucessivamente, isso quer dizer que se eu dividir dois termos consecutivos, eu vou encontrar a razão. Então, uma sequência será uma PG se eu dividir um termo pelo anterior, encontrar a razão. Aí eu pego um outro termo, dividido pelo anterior, tem que dar o mesmo resultado, que é a razão. E o resultado tem que ser sempre o mesmo. Então, para reconhecer se uma sequência é uma PG, você vai pegar um termo e dividir pelo anterior. Observa o resultado. Aí, pega o outro e divide pelo anterior. E observa o resultado. E assim por diante. Vai dividindo sempre um termo pelo anterior. Todos os resultados têm que ser iguais, que é a razão. Então, vamos começar? Olha só, nesse nosso primeiro exemplo aqui. Eu vou pegar o 250, dividir pelo 50. 250, vou dividir pelo 50. Simplifiquei o zero, 25 por 5 dá 5. Agora eu vou pegar o 50 e dividir pelo 10. Então, 50 dividido por 10 dá 5. Ó, o resultado para que seja PG tem que ser sempre 5. Agora eu vou pegar o 10 e vou dividir pelo anterior, que é o 2. Então, 10 dividido por 2 dá 5. Então, observe que o resultado, olha, foi sempre 5. Se o resultado foi sempre 5, significa que esta primeira sequência aqui é uma PG, é uma progressão geométrica. Bom, vamos agora para o próximo. Bom, aqui nós temos 63, 21, 7. Então, vou começar pelo 7 para dividir pelo 21. Olha só, 7 dividido por 21. Bom, não é um número inteiro, né? Porque se eu tenho 7 barras de chocolate, eu não consigo dividir, entregar barras inteiras para 21 pessoas. Então, nós temos que tentar simplificar essa fração. O número que divide ao mesmo tempo o 7 e 21 é o 7, olha. Então, vou dividir numerador e denominador por 7. Então, 7 por 7 dá 1, 21 por 7 dá 3. Então, olha, quando eu dividir o terceiro termo, que é o 7, pelo segundo termo, que é o 21, eu encontrei 1/3. Agora eu vou dividir o segundo termo, que é 21, pelo primeiro, que é 63. Então, vamos lá. 21 divididos por 63. Mais uma vez, eu não consigo dividir 21 por 63. Então, tem que tentar simplificar. Ambos são divisíveis, ó, por 3, por 7. Eu vou dividir pelo MDC, que é o maior deles, ó, que é o 21. Então, vai dar 1, vai dar 7. Ou, perdão, 7 não. 63 dividido por 21 não dá 7. Dá 3. Então, observe que nos dois casos, o resultado foi 1/3. Então, esta segunda sequência aqui é uma PG. Se um desses resultados forem diferentes, ela não vai ser PG. Tem que ser sempre o mesmo resultado. Vamos aqui para mais 2. Bom, agora eu vou dividir aqui, ó. Eu tenho o primeiro termo, vamos lembrar da simbologia, ó. O segundo termo, o terceiro termo e o quarto termo. Então, quando eu divido o quarto termo pelo terceiro, o resultado tem que ser o mesmo. Quando eu divido o terceiro pelo segundo,
e quando eu divido o segundo pelo primeiro. Então, se o quarto termo é menos 10.000 e o terceiro termo é 1.000, quanto é que vai dar isso? Bom, vamos simplificar os zeros aqui, né? Quando a gente corta esses zeros aqui, na verdade a gente não corta, a gente simplifica, né? Se eu cortei 3 zeros, tanto em cima, numerador, quanto embaixo, denominador, é porque, na verdade, eu estou simplificando dividindo ambos por 1.000. Bom, aí o que que sobrou? Sobrou em cima menos 10 dividido por 1, que é menos 10. Bom, então, quando eu dividir agora os próximos, o terceiro pelo segundo e o segundo pelo primeiro, o resultado tem que dar menos 10. Se um desses resultados não der menos 10, é porque não é PG. Então, vamos dividir agora o terceiro pelo segundo. O terceiro é 1.000 e o segundo é menos 100. Então, mais uma vez, olha, eu vou simplificar aqui 2 zeros, né? Então, simplifiquei por 100. O que que sobrou? Menos 10 por menos 1, dividido por menos 1, que dá menos 10. Então, ó, de novo, menos 10. Se o último resultado agora, o segundo pelo primeiro, também der menos 10, é porque é uma PG. Então, menos 100 é o segundo termo. O primeiro é 10. 100 dividido por 10 dá 10. Então, mais uma vez, menos 10. Então, mais uma vez, né, essa progressão aqui é uma PG. Vamos aqui para mais um exercício. Bom, então, eu tenho aqui, ó, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Uma PG finita aqui, porque não tem reticências. Então, eu vou dividir lá o último deles, ó, o quinto termo pelo quarto termo. 64 divididos por 16 dá 4. Bom, então agora todos os resultados têm que ser iguais a 4. Agora eu vou dividir os 16 pelo 8. Então, olha, 16 dividido por 8 deu 2. Ora, observe que os resultados aqui foram diferentes. Ó. Esse é diferente desse. Então, eles são diferentes. Isso aqui, ó, não é PG. Não é uma PG. Vamos agora. Eu sempre tenho a preocupação de colocar frações, porque, de uma forma geral, eu percebo que as pessoas têm alguma dificuldade ainda nas operações com frações. Então, eu coloco frações de propósito, que é justamente para a gente rever mais um pouquinho, principalmente nesse caso aqui, que a gente vai ter que dividir duas frações. Então, vamos para esse aqui, olha. Eu tenho 1, 2, 3 termos. Então, eu vou dividir, ó, o terceiro pelo segundo. O terceiro é uma fração 5 oitavos. E o segundo é uma fração 5 quartos. Então, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, a segunda invertendo é 4 para cima, 5 para baixo. Simplificando, aqui eu posso simplificar os 5, ó. 5 por 5 dá 1. O que que sobrou? O 4 e o 8. Então, olha só, sobrou 4 oitavos. O 4 é metade de 8, simplificando meio. Então, quando eu fizer agora o cálculo do segundo dividido pelo primeiro, o resultado também tem que dar meio. Se não der meio, é porque não é PG. Então, nós temos lá, olha, vou até trocar a cor aqui, 5 quartos é o segundo termo, divididos pelo primeiro, que é 5 meios. Então, repito a primeira, 5 quartos, e multiplico pelo inverso da segunda, que é 2 quintos. Aí simplifico, 5 por 5, o que que sobrou? No numerador, o 2, o denominador, o 4. Ora, simplificando 2 quartos, se o 2 é metade de 4, meio. Então, observe que o resultado foi o mesmo, ó, meio e meio. Então, esta sequência aqui é uma PG. E, finalmente, vamos ver aqui, olha, eu tenho o primeiro, segundo, terceiro termo. Quando eu divido o terceiro pelo segundo,
Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, que é 21. 1/21, o inverso é 21/1. Esse sobre um aqui eu escrevi, olha, mas nem se usa escrever não, tá? Então eu vou até apagar porque não se usa. Mas pode escrever, não tem problema, tá? Bom, agora eu vou ter que simplificar, né? O 21 com 63. A gente já fez essa continha mais em cima, né? Ambos são divisíveis por 21. Então vai dar 1/3. Agora vamos pegar o segundo termo, que é 1/21. Vou trocar a cor aqui para melhorar a questão visual. Ó, 1 dividido por 21, eu vou dividir por 1/7, que é o primeiro termo. Então, repito a primeira fração e multiplico pelo inverso de 1/7, que é 7/1, que é 7. Ora, eu tenho aqui, então, 7 vezes 1, 7 sobre 21. Ambos são divisíveis por 7. Resultado, 1/3. Então, observe que o resultado é o mesmo. Se o resultado é o mesmo, esta última sequência é uma PG. Vamos ver aqui. Acabou. Bom, eu espero com essa aula que você tenha entendido como olhar para uma sequência numérica e reconhecer se ela é ou não é uma progressão geométrica. Muito obrigado. Tchau.